Olá, bem-vindos. Mais uma vez, motivando você no ar, através da bhnews.tv.br na internet, no canal 9 da NET e no canal 29 em UHF, TV aberta para vocês. Agora sim, vamos falar de autoestima. Calma, ainda não. Bem-vindos a mais uma semana, a gente aqui, juntos para motivar você. Se você tem uma dúvida sobre numerologia, quer conhecer um pouco mais o assunto do programa, tem algum caso de autoestima ou de qualquer outro assunto, manda um e-mail pra gente, oscar@bhnews.tv.br. A gente vai receber, vai filtrar a sua história e vamos contar um pouquinho disso aqui no programa. Oscar, a gente, semana passada, falou do número 1, 2, 3. O resto do pessoal que não tem esse número 1, 2, 3 está descabelando. Porque querem saber, calma, gente, a gente vai fazer um número de cada vez para todo mundo conseguir entender. Então, lembrando todo mundo, pega o caderninho, você já fez lá o seu alfabeto. Vamos falar um pouquinho do número 4, Oscar, que a gente já sabe que ele é o mesmo número do grupo do 2. Muito bem, exatamente. Tô aprendendo também esse negócio de numerologia. Então, os grupos, né? Vamos falar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho desses grupos, né? Como funcionam esses grupos? Então, os grupos são dos números ativos, que é 1, 3, 5 e 8. Números afetivos, 2, 4 e 6. Números espirituais, 7, 9, 11 e 22. Então, esse 11 e 22, Oscar, tem causado uma polêmica. Eles são números mestres, né? O que são números mestres? Números superiores, que tem é como se tivesse uma missão maior que todos os outros números. O número 1 busca a sua independência. O número 2 busca a união com as pessoas. O número 3, a conquista e a comunicação. O número 4, que nós vamos falar daqui a pouco, é o número da estrutura sólida, da rigidez da família. O número 5 é o número da vida, da busca, do novo, do desconhecido. O número 6 são dois triângulos que se juntam, é o número do amor, da harmonia, também da união, por isso que eu falei, 2, 4 e 6. O número 7 é o primeiro número que é a força do ternário, que seria o triângulo, com o quaternário, que seria o 4. Então, 3 mais 4, 7. É o número da intelectualidade, pessoas muito analíticas, muito observadoras, são pessoas que vivem pensando demais, que têm dúvidas a tomar decisões, são pessoas muito intelectuais no sentido de entender a vida, sabe? Muito filósofos. O número 8 é o número que todo mundo quer, o número da matéria, do infinito, aquele que nunca acaba. Da matéria do dinheiro? Também, da matéria do dinheiro, da riqueza. Tá bom. Então, por isso, todo mundo busca o número 8. Número 9. Número 9 é o número da espiritualidade, da emotividade e da doação. São pessoas que vêm para ajudar enfermeiros, sabe? Então, e aí pronto, acabou. Não acabou, não. Temos números mestres, que são a junção de números parentes, que é 1, né, o 10. Aí o 10, somamos 1 mais 0. Era isso que eu ia te perguntar. Se a pessoa fez lá o seu nome e deu o número 11, ela não tem que somar o 1 mais 1. Por ser um número mestre, não. E nem o 22. Se deu 22, não tem que somar 2 mais 2, não. Tem que 22. Mas aí é que está o problema. Essa pessoa que tem número 11 no destino, no nome, ela tem uma missão superior a ser cumprida. Então, se ela não consegue... São políticos famosos, essas pessoas de destaque. Eu já fiz muitos mapas e muitos famosos, e dá 11, dá 22. Então, se você tem um 11 e um 22, tem todas as possibilidades de transcender a sua própria vida. Então, eu já busquei na minha assinatura, no meu nome, porque tem esse detalhe também. A gente pode... Aí todo mundo vai querer ser 11 e 22. Sim, mas você tem que acompanhar vibracionalmente esse número. Não é tão fácil assim, é uma exigência muito grande. Perfeito, Fabiana. Você falou uma coisa agora. Eu também quero ter o número 8, ganhar dinheiro e tudo. Eu estou incorporando um número para me facilitar as vibrações energéticas para que isso aconteça. Não estou garantindo para ninguém que se colocar o número 22 ou 11, vai ser uma pessoa famosa. É a tendência, é a possibilidade... Porque depois vem o karma, vem o histórico familiar, vem as características comportamentais, né? Porque vamos supor que a gente coloca o número... O 11 pode ser uma dependência familiar também.
Porque se ele não tem como vibração essa energia do número 11, de ser poderoso, político, sabe, abrangente, ele reduz, aí sim somamos 1 mais 1, 2. Quando eu faço um mapa e vejo que tem o número 11, eu pergunto, não afirmo. Então, aqui nós temos uma possibilidade. Ou você é uma pessoa de caráter forte, determinada, que quer agradar todo mundo, que quer conquistar o mundo, ou você é uma pessoa mais passiva, mais solidária. E são características do número 2. Exatamente. Isso, porque 1 mais 1, 2. E o 22, Ângelas, por exemplo. Nome Ângela, nome Susana, estão regidos pelo número 22. E o que acontece? Ou elas são muito fortes, e pensa nas Ângelas. As Ângelas são... Eu conheço poucas Ângelas, mas quem está em casa está pensando aí nas Ângelas. Então, a Ângela é forte, determinada, é matriarcal, é o número 22, e ainda se a gente soma as características, traça as características do número 4, porque isso é possível, aí você vê uma figura muito forte no social dela, no mundo social dela. Então, esses são os números mestres. Mas por que 11 e 22? Por que esses números? Como assim? Como assim? O número 1 tem uma característica tal. O número 2, aí você pega todos os números normais, né? Sim. Por que não tem 33 no número Tem, mestre? 33, 44. Ah, é tudo. É 11, Sim. 33, 44, 55. Sim. Tudo é número mestre. Claro, não, mas você já está indo fora daquilo que nós temos que focar. Nós temos que focar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Se nós vamos fazer esse curso, porque isso aqui é um curso um virtual, um curso online, através da BH News, obrigado BH News por essa oportunidade, se nós vamos abrir a todas as janelas de todos os questionamentos, nós não vamos conseguir afunilar. Sim. Então, números mestres são 11, 22, 33 e 44. Eu não determinei isso, determinaram os numerólogos Pitágoras e Nicômaco, que é um discípulo de Pitágoras, que descobriu o poder do nome. Pitágoras descobriu a numerologia, trouxe a matemática, a numerologia para a matemática. E Nicômaco foi um dos discípulos que trouxe a energia vibracional para o nome. Então, eu teria que entrar na história da numerologia. Entendi. Entendeu? Então, vamos ver. O que nós vamos fazer? Você tem número 11. Entrou no site, oscarahumada.com. Você viu que seu destino é 11? Leia as características. Que tem percepção das coisas. É como se tivesse uma visão superior do mundo. Entendi. Tá? Entendi. São números um pouco mais fortes, né? Sim, são um pouco não. São mais fortes. Muito mais fortes. E tem uma missão maior a cumprir na vida. Tá. O número 1 tem a missão de ser líder independente e carregar o mundo nas costas. O número 2, de ajudar o outro. O número 3, de comunicar ao mundo. Ok. Número 4, 5, 6, vocês vão acompanhar com a gente no próximo bloco. Estamos de volta com Motivando Você. Você que tem uma dúvida, um questionamento, uma história para contar, manda um e-mail pra gente, oscar@bhnews.tv.br. Oscar, a pergunta que não quer calar. Quais são as características do número 4? Bom, Fabiana, o número 4 rege a família, a estrutura sólida. São pessoas sérias, são pessoas mais seguras, mais desconfiadas, mais observadoras, mas buscando a segurança patrimonial. Qual é a diferença entre a segurança patrimonial e a segurança financeira? São aquelas pessoas que precisam de se sentir seguras tendo uma reserva de dinheiro. São pessoas que buscam uma família como fonte de inspiração na vida. O número 1 busca a liberdade, o 2 ajudar o outro, o 3 expandir, comunicar. O 4 ele busca a família. Então, todo mundo que tem o número 4, ele tem a necessidade de ter a família. Por isso, Suelida, já nossa velha amiga, ela tinha esse vínculo com a família, porque ela tem o número 4. Então, o número 4 é o número de pessoas concretas, de pessoas sinceras, de pessoas que gostam de administrar bens, como administrar uma família,
são mais austeras, são mais econômicas, são pessoas mais rígidas, no sentido de se sentir... Por quê? Porque para eles, para o número 4, eu não tenho nada de 4, absolutamente, tem aquela questão de ter o controle administrativo da família, das coisas. Entendi. Esse é o número 4. E os pontos negativos? A rigidez. A dependência familiar não corta vínculo com o passado. Normalmente, quando você fala com uma pessoa que tem o número 4, ela vai começar a contar coisas do passado. Ah, porque quando eu era criança isso. Ah, porque a minha família o outro. Então, essas pessoas vivem muito pressas ou muito pendentes da onde elas vêm. São pessoas colecionadores, são pessoas que têm uma energia muito marcante pelo número 4, porque elas têm que ter o controle da segurança ao seu redor, que é o característico do número 4, nada mais. Entendi. E profissionalmente, o que é um número 4? São administradores, são empresários, são governantes, são fazendeiros, são pessoas que trabalham na terra, que trabalham na produção, que têm ideias de restaurantes, tudo que seja produzir mesmo, sabe? Aquela questão de ver acontecer. Colocar a mão na massa. Exatamente. O número 4, o número 3 cria, o número 1 gerencia, o número 2 está para ajudar o número 4. O número 4 é aquele empresário que vai colocar a mão na massa, que vai fazer acontecer. Entendi. E na saúde? O sistema digestivo. É o que pode prejudicar quando... Mas por que o sistema digestivo? Porque a estrutura emocional do número 4, ela é muito ligada... Bom, e aí nós entramos numa outra área, que seria a leitura corporal. Né? Então, nós teríamos que, de repente, quem sabe, a gente convidamos um dia alguém que possa nos trazer maiores conhecimentos da leitura corporal. Você sabia que o corpo fala? Sim, eu até já li esse livro. Então, exatamente. Então, o número 4... Está ligado ao digestivo, porque o número 4, como ele é muito analítico, ele digere deve engolir as muito coisas. Pepino, Exatamente, né? Isso aí. Engole sapo até, e aí dá problema no sistema digestivo. Exatamente. Então, ele acaba... Quando o número 4 não está se sentindo confortável na situação de comando, de gerenciamento, ele acaba digerindo mal as coisas. Amorosamente, como é esse número 4? É familiar, ele quer casar, ele quer ter filhos, tanto homem quanto mulher, são pessoas que têm é uma das energias para o casamento mais indicadas. Então, mulheres solteiras dessa minha Belo Horizonte, desse meu Brasil, se você quer casar, procure um homem de número 4, que é só ele que está querendo casar hoje em dia. Não, o número 6 também. Aí, número 6. Então, ele quer casar, quer ter filho, gosta da família. Exatamente, isso aí. Essa é a informação do número 4. Porém, tem o lado negativo. Qual que é o lado negativo? Calados, não manifestam, não se expressam. Também tem os lados que, às vezes, para uma mulher que é esposa do número 4, sente falta de um carinho. São pessoas mais rígidas, são pessoas mais austeras, não se abrem, não conversam. Então, também é complicado. Exatamente, por isso que eu te falei. É uma situação complicada. Nós não vamos dar solução para ninguém, quem vai achar o caminho é vocês através do autoconhecimento. Essa é a proposta do Motivando Você. Certo. Número 5, Oscar. Eu. Então, o número 5 é o número da vida, da busca, do novo, do desconhecido. São pessoas dinâmicas, comunicativas, expansivas, porém instáveis. Sabe? Eu já trabalhei isso há muito tempo, porque eu descobri isso há muitos anos. Então, eu sempre boicotava as coisas para justificar as minhas mudanças. São aquelas pessoas que mudam de emprego, que mudam de profissão, que mudam de atividades, que mudam de relacionamentos, que tem sempre uma busca nova. Entendeu? Então, o número 5, ele não tem forma, ele tem um pentagrama. O número 5 é uma característica que não tem uma estrutura geométrica adequada, porque ele se adapta muito bem a todas as circunstâncias. Porém, o lado negativo é exatamente isso, perder a forma, perder a característica principal, que seria ser muito instável, muito descompromissado. E isso é uma característica que eu tento trabalhar dentro de mim para não me perder. Porque senão sempre... O número 5 aparece sempre uma coisa nova para fazer. Então, legal, não, abandonei aquilo, vou fazer outra coisa. Se você sente que isso está te acontecendo, isso aí o coaching é perfeito. Por quê?
Porque o número 5 é como que todos os dias tem alguma coisa que vai despertar ao novo. Então, bom, beleza, isso não deu certo, então vou buscar aquilo. Aí bota toda a energia naquilo novo. Mas quando aparece uma outra oportunidade, aí larga aquilo para trás e começa de novo. Então é muito desgastante. Entendi. E isso são as características negativas, né, do número 5? Sim, essas são as características negativas. Profissionalmente ele segue também essa linha? Profissionalmente segue a linha do turismo, comunicação, viagens, tudo que seja comércio, vendas, né? Porque são pessoas que têm um grau de comunicação muito grande, são pessoas carismáticas que vão poder conquistar as outras pessoas. O 5 é envolvente, tem essa característica. E na saúde? Saúde, a região lombar, a região dos rins, porque são os medos. Então, se você está com dor nos rins, é medo. Se sente alguma coisa nas costas aqui embaixo, está ligado ao medo. Então, as pessoas, porque o número 5, ao mesmo tempo que ele gosta do novo, ele sente o medo do novo. Ele tem o medo da perca também, perca ou perda, nunca consegui entender essa palavra em português. Porque o que acontece? Quando vem uma situação nova, ela acaba abandonando tudo aquilo e começando de novo. Então, isso provoca medo nessa pessoa número 5. Entendi. Que pode estar no seu destino, que você pode encontrar no site www.oscarahumada.com. E conta pra gente, então, já que você é número 5, como é o número 5 no amor? Não. Agora nós vamos desvendar os segredos de Oscar Almada. Se você quer saber como é Oscar Almada no amor, ele vai contar agora pra gente. Estou aqui para ensinar, Fabiana. Gente, Oscar, como é o número 5. Não, vou falar do número 5, não de mim. Tá bom, porque, mas vamos lembrar que você é número 5. Sim, mas sabe o que acontece? Eu acho legal, porque eu fui me transformando muito. Eu passei por muitas transformações na minha vida. Então, essas transformações e o Oscar no amor, a gente vai contar no próximo bloco, junto com uma história que a gente está falando de autoestima. Fique com a gente. Mais um bloco do Motivando Você. No bloco anterior, o Oscar foi salvo pelo gongo do intervalo que tocou aqui entre a gente, que eu perguntei, já que ele era um número 5, quais são as características amorosas do número 5, e ele começou a contar de uma transformação. Exatamente, porque... Que transformação? Do autoconhecimento que permite entender como que funciona o processo, como que você se sente dentro de uma relação. E, na verdade, o número 5... ele não tem esse vínculo de dependência. Lembra que eu falei dos números fortes? 1, 3, 5 e 8? Então, essas características são: o número 5 gosta de liberdade, não quer compromissos que sufoquem. Gente, Oscar no amor, hein? Liberdade. Não gosta de ser sufocado, nem questionado, né? Porque é uma pessoa que não tem essa visão de união, E eu estou falando para todos os números 5, para os Oscar, para todo mundo. Ele está até vermelho, gente, está da cor da mesa do cenário. Ele ficou até com vergonha. Não é vergonha, não. É a questão de poder tomar esse conhecimento. Eu era terrível, a verdade é essa. O passado do Oscar se revelando aqui. O passado me condena. Por quê? Porque não havia o número 5, ele não tem a necessidade do vínculo com o outro. Entendeu? Não tem esse apego que todos os outros números têm. Então, o número 5, ele tem uma relação leve, ele tem uma relação sem dependências, sem que seja uma coisa sacrificante ou torturante, entendeu? Então, é um relacionamento mais light, mais tranquilo. O problema é encontrar o número 6, que queira, ou o número 2, que queira uma relação mais sufocante. Aí sim é complicado. Por quê? Porque o número 5 não vai se entregar, não vai lhe dar esse direito da outra pessoa ter um domínio em cima dela. Tanto é que eu escolhi
esses números na minha vida me deram a possibilidade de escolher essa liberdade que eu tenho hoje, de poder ir e vir para qualquer lugar. Bom, agora com o programa acabou um pouquinho essa liberdade, né? Porque todos os dias aqui na às BH 10 horas News. da manhã, todos os dias, com reprise, vocês podem nos acompanhar. Então, exatamente, essa liberdade agora está um pouco, mas é uma coisa que eu queria muito, eu estou muito feliz com esse projeto. Vamos fugir do amor do número 5, não? Então, exatamente, não, esse número 5, ele não tem muito como foco o espírito do amor, entendeu? É mais, meus 3 números, 5, 7 e 1, nenhum dos 3 tem essa necessidade de dependência do amor, entendeu? Entendi. O Oscar revelando seus segredos pra gente. Bom, a gente já falou do 4 e do 5. Essa semana a gente vai abordar alguns casos de autoestima, né? Então, se você tem alguma pergunta, algum caso, manda pra gente. E-mail oscar@bhnews.tv.br. Oscar, eu tenho uma baiana. Veio falar com a gente, ela nasceu dia 24/9 de 66, ela é divorciada, tem um filho de 19 anos, mas há 11 anos atrás o marido saiu de casa inesperadamente, porque até então ela entendia que a relação estava muito bem. Então ele afastou dela e do filho, e ela é uma pessoa assim, ela sofre muito, ela tem muita depressão, ela ainda não se realizou também num novo relacionamento, então isso também angustia ela muito. Então ela é uma pessoa que tá para baixo, assim, ela trabalhava como gerente, saiu do trabalho, tentou um negócio que não teve sucesso, e aí ela não consegue, ela tá muito desmotivada, Oscar, muito desmotivada, e assim... Tá difícil, coitada. Ela tá bem desmotivada. Quantos blocos você me dá para... Não, nós vamos falar vários blocos dela pra frente, mas só vamos dar uma introduzida nesse caso. Maria, né? Isso. Maria, bom dia, obrigado por essa oportunidade. Boa tarde, boa noite, porque agora você pode assistir em qualquer momento, né? É verdade. Então, eu fiz as contas agora, enquanto você falava para mim. Maria está regida pelo número 1 no destino. Então, isso, no aspecto espiritualista da coisa, as pessoas que têm o número 1, elas têm uma tendência à solidão, né? Então, é o que está acontecendo com ela. Ela está sozinha, sim. A gente pode alterar esse número, nós podemos mudar a data de nascimento. Mas como assim? Eu resolvi que eu vou nascer exatamente, outro dia? Isso. Como assim, Oscar? Isso é muito simples para você e muito complexo para mim e para quem está em casa entender. Exatamente. Como assim mudar a data do dia? Porque do nascimento? nós estamos aqui com um caso muito sério de uma pessoa que tem um destino 1, que não consegue transcender na vida, que é jovem, Sim. que tem uma idade ainda pela frente como para realizar uma vida afetiva, como para ter uma vida de realização, mas o número 1 no destino, no aspecto negativo, leva à solidão, que é o que ela está vivenciando. Então, se a gente pensa que o nome Maria está regido pelo número 7. O número 7 cria autojulgamento. Todas as pessoas que têm número 7, você entrou no meu site, oscaralmada.com, se cadastrou e tem seu destino gratuito. Se você tiver o número 7 ou o número 1 no seu destino, vão sentir a energia de olhar para si mesmas. Então, o que ela está manifestando aqui, numa leitura maior, significa, minha vida fechou lá fora, eu tenho que olhar para mim, cuidar de mim. Só que como ela tem o número 7, ela está criando julgamentos de si própria. Não se gosta, não se curte. E aí é como se tudo caísse em cima dela. Então o que a gente sugere? Mudar o nome Maria, acrescentar uma letra, que nós vamos fazer com todo carinho, né, para buscar essa solução, para motivar você. Porque aí nós entramos numa área que é muito delicada. Eu vou tentar resolver o passado da Maria ou vou tentar criar um novo futuro, Maria? O que você quer? Resolver o passado? Não tem como. Eu acho que não tem como. Não estou falando cientificamente. O passado já passou. Então, já que eu tenho esse momento, por que ficou sozinha? Porque talvez naquela característica que eu falei do número 1, ela foi a líder do casamento, ela que fazia tudo, ela que gerenciava, ela que dominava, ela que fazia acontecer. E o marido não enxergava ela como uma relação de dependência. Até o que ela fala, né? Eles viviam, na visão dela, eles viviam muito bem. Exatamente. Então, para ela, a separação foi inesperada, porque eles viviam bem. Exato. E ele entrou já querendo divórcio, já tinha outra mulher, e o marido já estava resolvido quando ele se separou. Agora eu vou te falar como homem. Sabe por que acontece isso? Porque as mulheres que têm essa característica viram mães.
Então, se você virou mãe do seu marido, ele não te enxerga como mulher. Ele só enxerga como mãe. Então, é natural que ele queira outra mulher. Só que isso custa a gente entender. E acontece com os homens que viram pai das jovens, da esposa. Você quer um pai ou você quer um marido? É um marido. Então, exatamente. Pai, então, eu já tenho um que eu amo muito. Beijo, pai. Então, exatamente. Presta atenção como esse é o comportamento. Se não é um comportamento maternal, talvez a Maria era o eixo da casa. Então, o que o marido tinha que fazer aí? Nada, ele estava precisando de uma mulher. Isso é fundamental, essa característica comportamental de mulheres mães. Eu fico... Que é difícil perceber, então, né? Igual a Maria falou, pô, pra mim, o relacionamento, nós vivíamos bem. De repente, ele saiu de casa, pediu a separação, divorciou e já tinha outra mulher. Então, eu abro a porta do carro da minha mulher, eu puxo a cadeira da minha mulher... Entendeu? Eu fico horrorizado, eu vou nos lugares, a mulher vai na frente levando o marido ou namorado como se fosse um filho. Isso não é uma atitude cavaleira do homem, é um homem proteger a mulher, trazê-la para seu resguardo. Isso então, aí... o que você está falando, então, é que talvez a Maria devesse se permitir ser galanteada, que talvez como ela é regida pelo número 1, ela não se dava essa permissão, ela queria comandar e ser mãe, talvez a Maria deveria se permitir ser galanteada, né? Exatamente. Eu tenho outra amiga, Rorô, não vou falar o nome, Rorô, já sabe quem é, ela cumprimenta assim, ela é dona da relação o tempo inteiro, então que homem que vai se sentir com atributos suficientes como para seduzi-la? Não enxerga ela como mulher, enxerga ela como um homem. Eu tenho uma história também, vou contar uma história. Temos tempo? Não temos. Vamos contar a história amanhã. A gente continua falando da Maria. Vamos conhecer outros casos que têm essa relação. Se você tem uma pergunta, mande pra gente, oscar@bhnews.tv.br. A gente te aguarda aqui amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Um abraço. Tchau, pessoal. Até amanhã.